Bom, vamos lá, o Danilo Gomes, ele fala assim, quanto tempo em média dura um conclave? Dependendo do tempo, como funciona a questão alimentar dos envolvidos se eles não podem ter contato com o mundo externo? O conclave ele funciona assim, né? Então, como eu disse, são 4 escrutínios por dia. Depois do terceiro dia, se o Papa não foi escolhido, eles fazem uma pausa de um dia para rezar, retomam, ok? Se chegar, se eu não me engano, ao número de 34 escrutínios sem ter escolhido o Papa, aí eles pegam os 2 mais votados, ok? Até então, e aí o cardeal, os eleitores têm que escolher um desses dois, um entre esses 2, mas sempre com a necessidade de maioria absoluta. De 2/3. De 2/3, tá? Então, houve conclaves no passado que duraram anos, 2 anos, e aí, até isso, né? Que eles foram trancados lá, vocês não saem daqui. Depois, veja bem, eles não têm contato com o mundo, mas eles vão e voltam, eles ficam hospedados dentro do Vaticano, na Casa Santa Marta, que o Papa João Paulo II construiu para abrigar os cardeais. Então eles vão de manhã para a Capela Sistina, voltam para almoçar, depois vão para a Capela Sistina, voltam à noite para dormir. Só que eles não podem ter contato nem por telefone, nem com a imprensa, nem ler jornal, nem... Deu para entender? Então fica dentro daquele território do Vaticano, mas eles vêm e voltam da Casa de Santa Marta. E aí eles têm os horários de refeições deles. Tem uma aqui do Antônio Francisco, que ele fala assim, o que vocês pensam sobre o cardeal Frei Raniero Cantalamessa como Papa? É um franciscano que foi pregador da Casa Pontífica desde São João Paulo II. Sim. Foi um grande pregador. 42 anos, né? Pregador 42 da anos, um exímio pregador. E eu, quando dava aula de homilética na Faculdade de Teologia que ensinei, homilética é a disciplina da teologia que ensina as pessoas a fazer homilia, né? Não sei o que e tal. Eu usava muito os materiais do Cantalamessa como exemplo, como modelo, e fazia os alunos identificarem qual é a ideia central. Olha aqui os etos que ele usa, né, de não sei o que, olha como esse vai para a razão, olha como esse atinge a emoção e assim por diante. Agora, a idade, né? A idade dele, né? Eu acho que ele já... eu acho que isso não tem muito como acontecer. Ele tem quantos anos? Acho que ele deve ter 80 e um pouquinho, né? 80 e pouco. 82, 83. Não, a idade avançada, mas não seria excludente, né? Sim, sim. Não seria excludente. Ele é o caso, por exemplo, de alguém que não é bispo e é cardeal, que eu falei no começo, não é né? Bispo. Que é o título 90 anos. Tem 90 anos, né? 90 anos. Bem avançado. 90 anos. E agora, há pouco tempo que o Pasolini assumiu como pregador. Eu acho que o ano passado que o Frei Raniero Cantalamessa, então ele foi pregador até os 89 anos, o pregador da Casa Pontifícia, né? É até bom explicar, o pregador da Casa Pontifícia é que prega em momentos específicos ali, né? Isso. Semana Santa, retiros da Quaresma. Apesar de que o retiro não é sempre... É o pregador do Papa, de uma forma... retiro em geral se chama. O cardeal Cláudio Umes pregou um retiro. Sim. O cardeal que produziu até aquele livro, né? 5 Pães e 2 Peixes, aquele cardeal vietnamita que ficou 13 anos preso. O Van Thuan. Que era um santinho esse homem. Eu conheci pessoalmente. Ele realmente tinha uma santidade de vida monstruosa. 44 anos, corrigindo aqui, foi pregador da Casa Pontifícia. Mas teve, no jubileu foi o cardeal Van Thuan quem pregou o retiro, né? O Nivaldo Júnior, ele tá falando assim, a Constituição diz que a quantidade de cardeais eleitores não deve ser maior que 120, mas o noticiário diz que são 135. Qual que é o número correto? Eu acho que esse número foi reformado. Atualmente são 135 cardeais que têm o direito de voto. São 240 e poucos cardeais, mas só 135 deles estão abaixo da idade de 80 anos. Então, acho que esse limite ele já foi estendido na prática. Tem uma aqui da Carla, vocês falaram basicamente a live inteira assim, bastante sobre esse assunto.
mas não sei se tiver alguma coisa para complementar, que ela fala, será que tudo é decidido por oração e inspiração do Espírito Santo ou há interesses políticos por trás? Interesses políticos eu não diria, entendeu? Não sei o que tal. Posicionamentos, modos de enxergar o mundo, ou qual que seria o approach correto, a abordagem correta, pastoral para esse aquele problema, isso deve existir, claro. Como tudo na história da salvação e na história da igreja, você tem de um lado a graça e do outro a cooperação humana, né? Que Deus usa dos expedientes humanos, né? E isso tem a ver com o mistério da encarnação que o Guilherme abordou tão bem quando foi explicando o que é o Papa e qual a missão dele, né? Ele fala da vinda de Cristo, o mistério da encarnação. E o mistério da encarnação significa também assumir as realidades humanas e a própria história do homem em favor da evangelização. Só um exemplo disso, né? Vamos lá, muitos na época de Cristo pretendiam um messianismo político, achando que a missão principal de Cristo deveria ser libertar a Palestina naquele período, né? O povo de Deus, Israel, naquele período do domínio do Império Romano. E mal sabiam eles que, na verdade, nos planos de Deus, Deus usou o Império Romano, inclusive, para expandir o cristianismo em todo o Ocidente. Né? Então, os pensamentos... É uma libertação muito maior. É uma né? libertação muito maior, mas que se faz na história humana, né? Assim, de tal. Então, diferenças de posicionamentos existem, né? Existe pluralismo dentro da igreja, há um conchavo, há uma conversa na congresso dos cardeais, mas tudo isso feito com muito espírito sobrenatural. Pode ter alguém que tenha perdido isso por algum motivo de lá, mas seria uma exceção. É uma consequência da doutrina da realeza do Cristo, que é o contrário, nós trabalhamos para que para que o Brasil seja um reino cristão, para que o Brasil esteja subordinado ao cristianismo, não é o colégio cardinalício que tem que estar subordinado a ideologias dos países, né? O Everton, ele pergunta, quem decidiu haver papas após Pedro? Não, então, esse é o ponto, né? Cristo, ele exatamente inaugura a sucessão apostólica. A sucessão apostólica é para ser uma sucessão, como o nome fala. Os apóstolos vão nomear sucessores e os sucessores vão nomear sucessores. Isso é sempre a ideia. A ideia da sucessão é a continuidade perfeita, né? Então, basicamente, isso está muito bem descrito nos Atos dos Apóstolos. Exato. O primeiro volume do Daniel Hobbes é muito bom sobre isso também, que fala sobre a igreja primitiva. Então, nos Atos dos Apóstolos, você já vê primeiro são os níveis da ordem, né? Os níveis da ordem já estão descritos lá, porque você fala de diáconos, presbíteros e bispos. Está na Bíblia, se abrir lá, tem lá diáconos, presbíteros e bispos descritos nos Apóstolos, e já tem a sucessão descrita ali, que eles vão nomear. Então, em primeiro lugar, isso é colocado pelo próprio Evangelho. Inclusive, antes, né, isso já é prefigurado no Antigo Testamento. Porque quando você vai para o Antigo Testamento, os profetas vão anunciando a sucessão daquilo que vai ser trabalhado. Não só o templo vai tendo sacerdotes que vão sucedendo o templo, mas há um anúncio daquilo que virá. Então, a sucessão apostólica, ela é instituída, não é que Pedro criou isso. Cristo estabelece a sucessão apostólica, e naturalmente Pedro já vai nomeando, as pessoas vão nomeando sucessores que vão sucedê-los na sua morte. O que o Cristo anuncia é que eles vão ser mártires, na verdade. Ele fala, vocês vão ser mártires. No começo ele até brinca com isso, né? Porque ele está no caminho para a morte, né? Brinca, entre aspas, dando uma lição para eles, né? Porque eles estão todos muito empolgados, falando, nossa Senhor, nós vamos segui-lo até a morte e tal. E aí ele mais ou menos assim, pessoal, olha, isso vai acontecer, só que não é no momento que vocês estão imaginando. Porque, de fato, os apóstolos são mártires, vão entregar a vida. Então, eles têm que nomear o seu sucessor, porque eles naturalmente vão morrer. E esse sucessor deles vai ter que nomear o seu sucessor. Eles vão tendo essa compreensão também, inspirados pelo próprio Espírito Santo. Mas também, assim, olha, precisa entender que, vamos dizer assim, eu acho que eu estou entendendo que a pergunta do rapaz é onde está escrito isso, né? Isso. Então, ele deu umas ideias, mas veja bem,
A diferença do catolicismo para o protestantismo nesse sentido é isso, né? Ou seja, o Guilherme falou da necessidade do retorno à tradição. Quando ele está falando isso, ele não está falando de tradicionalismo, né, de ritual. Sim, sim. O que ele está dizendo é aquela parte do depósito da fé, né, que é objeto, que é o conteúdo da revelação que Deus, ao longo da história, de toda a história da salvação, e que culmina com a morte do último dos apóstolos, entregou para a igreja. Então, uma parte dessas verdades estão contidas na Sagrada Escritura, tanto que São João mesmo diz, né, olha, nós contamos aqui um pedaço dessa história, porque não haveria livros suficientes para se escrever tudo o que Cristo fez e falou. E uma parte dessas verdades de fé que foram entregues foram transmitidas mediante tradição. A tradição da igreja com T maiúsculo é um momento de pessoa para pessoa. Passado de pessoa para pessoa, e uma parte dessa tradição oral passa para escrito inspirado pelo Espírito Santo e gera os textos do Novo Testamento, né? Então, são duas fontes, né? A Sagrada Escritura, outro, a pregação apostólica, cujo testemunho estão em outros livros, em outros escritos, por exemplo, nos escritos dos padres da igreja, que eram bispos, escritores que viveram do 1º até o 7º século no Ocidente, no Oriente um pouquinho mais adiante, acho que até o século XII. Lembrando que toda a transmissão da doutrina da igreja começa pessoalmente. Pessoalmente. Não tem os textos, né? Qual é o evangelho no qual se baseia... Mas como assim evangelho? Está lá o Cristo. Está o próprio Cristo. E aí você vai tendo... Você tem a geração chamada apostólica, que é a geração dos apóstolos, e depois você tem a geração dos padres apostólicos. Os padres apostólicos são os padres que conviveram com os apóstolos. Então, entenda que até a geração dos padres apostólicos, o texto escrito, ele tem uma importância, ainda que não é necessariamente a central, não é a única, a única nunca vai ser, mas ele é muito grande, porque é o seguinte, olha... De onde você aprendeu isso? Eu aprendi isso com São Pedro. Eu convivi com São Pedro. São João me ensinou isso. Então, nessa geração dos padres apostólicos, o contato com os apóstolos é decisivo. A gente está falando da época de São Policarpo, da época da própria Didaquê, é a geração, inclusive, de São Clemente. É um dos padres apostólicos. Ele aprendeu a fé com os apóstolos. E aí, depois que morrem os padres apostólicos, agora o testemunho escrito é muito importante, porque... Você já não tem mais como tirar a dúvida do que o Cristo estava ensinando com alguém que estava lá. Que era uma coisa que até essa geração se conseguia. São Marcos, né? Era jovem nos acontecimentos ali, que é um dos evangelistas, né? Então, imagina, você podia, sei lá, um São Marcos mais velho lá no Egito, você ia lá e falava com ele e tirava a dúvida. Poxa, como é que foi que aconteceu? Você conversava com o próprio. Mas agora não. Então, tem que estar escrito. E aí São Marcos lindamente vai escrever, e inspirado pelo Espírito Santo. São João... lindamente vai escrever, e agora você tem o texto escrito inclusive para ficar claro. Mas olha que coisa curiosa, tem o texto escrito e as Sagradas Escrituras são realmente a palavra de Deus, mas tem um problema da interpretação, porque pensa, a partir de agora, como eu interpreto o que está escrito? E aí entra um papel muito grande da tradição, do que foi passado de pessoa para pessoa. Fala, olha, a leitura correta disso é essa. Qual é a fonte disso? Onde está escrito? Está escrito que eu recebi isso de São Clemente, que por sua vez tinha recebido isso de São Pedro. Então, os padres da igreja são estudiosos, muitos deles, alguns eram filósofos, outras pessoas que conheciam a filosofia grega se converteram e tal. Mas eles são pessoas que eles bebem dos dois. Eles bebem das Sagradas Escrituras e da transmissão dos apóstolos. Se alguém me falasse assim, você aprendeu isso com o quê? Eu falava, eu ouvi o Papa João Paulo II me falando. É uma fonte importante. E aí o Papa João Paulo II está seguindo o quê? A mesma tradição que está nas Sagradas Escrituras. Então tem uma combinação, tem uma união das duas coisas.